Certinho? Certinho? Tudo. Ah, que bom. Gosto assim, ó. Gosto quando... E aí, como é que foi o final de semana? Tudo certo? Tudo certinho. Tudo certo. Ah, passearam muito ou ficaram em casa? Fiquei em casa. Eu fui no sítio do meu pai. Não, mas já tá acabando, pessoal. Acho que acredito que daqui a pouco acho que tudo volta ao normal. Vamos esperar um pouquinho. Eu fui pescar com o meu irmão. Ah, tu ficasse com teu irmão? Ah. Então vamos lá, então. 7 coisa, vamos. Então vamos lá, né? Todo mundo tá me escutando direitinho? Ninguém tá... Sim. Eu tô escutando Tá, certo. então beleza, então. Então vamos ver, então. Quero botar isso aqui. Aqui pra vocês. Pra vocês verem. Isso aqui pra vocês verem. Todo mundo tá vendo aqui geografia, litosfera? Sim. Sim? Tá, beleza. Todo mundo tá vendo. Pessoal, a nossa aula hoje vai ser da página 38 até a página 42 da apostila. Quem quiser acompanhar, até a página 42. Hoje nós vamos falar sobre litosfera e as características da sociedade e os tipos de solo. Vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês assim, ó. Litosfera. Vocês vão dizer para mim assim, professor, é a parte da Terra que ocorre todas as atividades humanas. Que atividades humanas são essas? O nosso dia a dia. O nosso dia a dia acontece na litosfera, aonde nós vamos para a escola, onde nós trabalhamos. Comer, pular, brincar. Isso, nós fizemos todas as nossas atividades, toda na litosfera. E essa Isso é de litosfera, pedra, de isso, rocha. isso. E outra coisa, ela está se modificando. E vem da palavra romana, litosfera. É uma palavra romana. Uhum. Isso aí. Então, o que mais vai acontecer? O ser humano, por mais que ele conseguiu se desenvolver, ele ainda é muito dependente da natureza. Ele é muito dependente dos recursos. Por mais máquinas, por mais tecnologia que o homem conseguiu se desenvolver, o homem ainda ele é muito dependente da natureza, dos recursos que a natureza tem. Exemplo, a madeira, a água, o ar. Isso tudo o homem ainda é muito dependente e sem contar ainda dos 2 tipos de recursos que nós vamos trabalhar a aula de hoje. E nós temos recursos renováveis e recursos não renováveis. Ah, professor, isso aí nós estudamos ano passado, lá no 5º ano. Mas lembrando, recursos renováveis, o que são? São recursos da natureza que vão se regenerar espontaneamente ou até mesmo com a ajuda do homem. Como assim, professor? Vamos lá. São recursos que nós vamos lá, retiramos, e a natureza, às vezes é mais lenta, às vezes é mais devagar, às vezes é mais rápida, ela vai regenerar. Exemplo, se nós falássemos, aos 15 anos atrás, que nós íamos conseguir gerar energia através de placas solares, todo mundo ia dizer que nós éramos malucos. Rapaz, isso aí nunca vai dar certo, cara. Tem luz elétrica. Por quê? O homem, ele começou a notar, se ele começasse a retirar tudo da natureza, ia chegar uma hora que ia acabar. E outro fator importante, a partir da década de 90, o homem, ele começa a fazer o quê? Ele começa a pensar mais na natureza. Ele começa a pensar de uma maneira mais fácil de cuidar da natureza. Claro que nós sabemos que nem todos cuidam da natureza.
nós sabemos que nem todos cuidam da natureza de uma maneira correta, mas a maior parte da população já tem esse pensamento que planeta nós queremos deixar para as próximas gerações. Que tipo de planeta? Um planeta poluído ou um planeta limpo? Um planeta aqui onde nós temos... Exatamente. Porque se nós fôssemos... Já imaginaram? Se os avós de vocês, os pais de vocês só pensassem neles, como que seria o planeta para vocês e para os filhos de vocês? Por isso que essa mentalidade ela começou a mudar e ela começou a mostrar que o ser humano ele pode cuidar mais da natureza do que ele está cuidando. Ele pode cuidar muito mais. Aí nós temos a energia eólica, que é a energia através do vento, onde tem aquele catavento enorme, onde vai ficar girando e para a produção de energia. Ah, professor, mas nem todos os lugares dá para fazer isso. Nós estudamos umas aulas atrás, beleza? Nós sabemos que nem todos os lugares dá para fazer isso, mas é uma alternativa. É uma alternativa. E os recursos não renováveis? São aqueles que não vão se regenerar. A partir do momento que eu for lá, extraio ele da natureza, ele não vai conseguir se regenerar. Exemplo, o ouro. Exemplo, os minérios de uma maneira geral. O petróleo e os chamados combustíveis fósseis. E são todos os derivados de matéria orgânica em decomposição há milhões e milhões de anos, que hoje eles produzem, ajudam na indústria, porém, a partir do momento que ele acabar, o homem não consegue fazer a regeneração. Por mais que o homem ele tenha desenvolvido várias técnicas e a tecnologia aumentou muito, ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer com que esses recursos eles fossem reaproveitados. E aqui nós temos uma imagem para mostrar para vocês que lá no final é aquelas energia eólica e aqueles catavento grandão. No lado direito nós temos as placas solares e aqui nós temos a água. Lembrando que todas essas características, todos esses recursos, alguns o homem ele tem que cuidar mais. A água. O homem consegue viver, alguma planta, algum animal consegue viver sem água? Vocês conhecem algum que consegue viver sem água? Não. Não. Nem o camelo. Ele pode ficar 7 dias sem tomar água, em um momento ele vai precisar de água. Nem o cacto. Aquela planta que é cheia de espinho, em algum momento do ano, em algum período, ele vai precisar de água. Então, esse recurso o homem tem que cuidar muito. E aqui nós temos recursos não renováveis, que são aqueles que a partir do momento que o homem retira e não tem mais. Ali nós temos o diamante, no outro nós temos o carvão e no outro nós temos uma plataforma de petróleo. Pessoal, lembrando, carvão, a formação dele é igual, não? A formação do carvão é igual? Não. Nós temos 2 tipos de carvão, o mineral e o vegetal. O mineral é aquele que nós vamos lá na mina e retiramos. Exemplo, em Criciúma tem esse carvão mineral. A partir do momento que o mineiro vai lá e retira, não vai mais se transformar. E não vai mais se regenerar. E nós temos o carvão mineral, o carvão vegetal. O carvão vegetal é aquele que é da queima da árvore, da madeira. Aí que está um dos grandes problemas, um dos grandes conflitos entre os ambientalistas, é que muitas dessas produções de carvão
elas retiram árvores de algumas áreas de preservação e não são replantadas. Porque o carvão não era para se fazer com vegetal, com árvore. Era para ser só com mineral, mas só que como com mineral ele não consegue suprir toda a necessidade, o homem vai lá e faz o carvão vegetal. Solo. Solo é todos os tipos de solo são iguais? Não. Não? Por que nem todos os tipos de solo são iguais? Não, Por quê? porque tem vegetações diferentes. Também. Tem vegetação diferente. A formação dele é diferente. Porque nós temos vários tipos de rochas. Então, o solo nada mais é do que o substrato terrestre que contém matéria orgânica. Ele é capaz de sustentar plantas e vegetais no mesmo ambiente através do intemperismo das rochas. Isso quer dizer que o solo ele é capaz de sustentar as plantas e vegetais no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, nós podemos ter plantas e podemos ter vegetais através do intemperismo das rochas, que também tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica é que vai dar para o agricultor a condição dele ter na propriedade dele resultados positivos ou negativos em relação ao que ele vai plantar. Um solo onde nós temos bastante matéria orgânica quer dizer que o solo é fértil, porque a matéria orgânica vai ajudar o solo a se recompor. E um solo que tem pouca matéria orgânica é um solo mais pobre de nutrientes. Ele não vai conseguir fazer com que o agricultor plante tudo, vai conseguir ter o resultado esperado. É essencial na prática do setor primário da agricultura. Lembrando que nós temos 3 setores da economia: o primário, o secundário e o terciário. O primário ligado à agricultura e ao extrativismo, o secundário à indústria e o terciário comércio e serviços. Então, como ser o agricultor ele está no setor primário, ele necessita muito de um bom tipo de solo para desenvolver a sua agricultura. Porque senão ele não vai conseguir. Fatores que definem a qualidade do solo. Nós temos alguns fatores que vão definir a qualidade do solo. Se o solo é bom, se o solo é ruim. Qualidade vai dizer isso, ó, bom, médio e ruim. Nós temos um dos exemplos, a fertilidade. O que é a fertilidade? É a quantidade de matéria orgânica que o solo tem. Se o solo tem muita matéria orgânica, ele vai ter muita fertilidade. Ele vai ter muitos nutrientes. Se o solo tem pouca matéria orgânica, ele vai ser um solo pobre em nutrientes. Outra característica, tipo de rocha. Se o solo tiver uma rocha mais dura, ele não é bom para a agricultura. Porque as raízes, a planta, não vai conseguir se desenvolver ali. Agora, se for um solo, uma rocha mais mole, a planta vai conseguir entrar com a raiz no solo e vai conseguir se desenvolver. E a localização? Pessoal, a localização é importante, porque vamos lá. Imaginem vocês, agricultores, vocês plantando aqui um tipo de solo bom. Aí vai lá no Polo Norte e vão tentar fazer o mesmo tipo de agricultura. Vocês vão plantar a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado? Não, Por quê? Porque lá é muito frio e não. porque são climas isso, diferentes e a isso. planta já está acostumada. Isso. O que acontece? Vocês podem levar o mesmo tipo de semente, vocês podem fazer tudo igual. Porém, se vocês não
entenderem a localização, lá não, vocês ainda vão conseguir plantar. Porque a semente vai morrer porque é muito frio. A semente não vai conseguir se adaptar. Agora, aqui nós já temos toda uma estrutura que é propícia para quê? Para que essa prática da agricultura, essa cultura que vocês vão plantar, para conseguir se desenvolver. Lembrando, claro, que o homem passou por uma série de tecnologia que ajuda, mas só que fatores extremos é muito difícil. Exemplo, calor e o frio é muito difícil algumas plantas conseguir se desenvolver, porque o frio vai fazer com que ela não consiga se desenvolver naturalmente. Tanto é que se nós pegarmos as vegetações que nós temos na parte fria do globo, no Polo Norte e no Polo Sul, nós vamos ver que é uma vegetação rasteira. Não é uma vegetação alta, uma vegetação exuberante. Não são árvores altas. São árvores o quê? O porte dela é mais baixo. Ela não é tão bonita. Por quê? Porque o frio faz com que ela não consiga se desenvolver. E no Brasil nós temos solos poucos férteis. Por quê? Porque no Brasil nós temos os melhores solos na região sul e na região sudeste, devido à sua formação geológica. A formação geológica do Brasil fez com que os melhores solos ela foi na região sul e sudeste. E é nessas duas principais regiões que nós temos as melhores agriculturas do Brasil. A região sul e sudeste, o desenvolvimento das técnicas, elas ajudaram a diminuir alguns problemas do solo, mas não conseguiram resolver todos. Exemplo, locais onde chove pouco. Por mais que o agricultor faça irrigação mecânica com máquinas, não vai ter um bom desenvolvimento. Por quê? Porque em lugares, principalmente na região sul e sudeste, nós temos algumas características climáticas que ajudam isso, nesse processo de desenvolvimento. Coisas que não acontecem na região nordeste, como por exemplo. Na região norte do Brasil, aquela parte da Amazônia, chove muito. Então, alguns tipos de culturas, de plantações, não vão dar certo lá. Por quê? Porque chove muito. Então, e na região centro-oeste do Brasil, onde nós temos a produção principalmente de soja, a soja ela precisa de espaço e não precisa de muita água. Então a soja naquele ambiente centro-oeste ela conseguiu se adaptar muito bem. Agora aqui no sul e no sudeste já é diferente. E lembrando que muitas vezes as técnicas, aquelas que os indígenas faziam lá atrás, fazem sentido. Como, por exemplo, não plantar na propriedade toda e deixar um pedacinho descansando. Eles podem fazer isso? Podem. Porque aí tu sempre vai ter nutriente. Tu sempre vai ter uma boa qualidade daquele solo. E alguns problemas relacionados aos agricultores. Pessoal, quem trabalha no campo, aí isso é para geral, trabalha com criação de animais e com plantação, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Por quê? Exemplo, o animal, quem cuida dos bichinhos, sabe que o animal não pode trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo querer ir para a praia. O animal ele precisa de alimento e de água, final de semana também.
E os agricultores também acontece isso. Por que acontece isso? Porque os agricultores também precisam. Imaginem, eu não vou trabalhar final de semana, um agricultor. Vou para a praia. Já imaginou que nesse período aparece uma praga e acaba com a plantação dele? Um exemplo que estava muito aí nos noticiários, um exemplo é o gafanhoto. O gafanhoto estava chegando aqui no Brasil, estava todo mundo apavorado, principalmente os agricultores. Por quê? Se esses gafanhotos atacam a agricultura, eles acabam. Imaginem, de repente, o agricultor está plantando desde o começo do ano e agora é época de colheita. Vem um gafanhoto e acaba com a plantação dele. Ele já vai ter um prejuízo. E muitos dizem que eles não têm muito lucro. Imagine se eles perdem. Outro fator. Pessoal, nós sabemos que quem trabalha no campo, como eles mesmos falam, é de sol a sol. Eles se acordam muito cedo e vão dormir muito tarde. Por quê? Eles ficam praticamente o dia inteiro em função da plantação. Então, muitas vezes, o esforço físico diário, o esforço psicológico diário, faz com que muitos eles estão começando a desistir, começando a vir para a cidade. Por quê? Não tem o retorno financeiro esperado. E quando nós trabalhamos com agricultura, nós não temos o valor exato. Exemplo, plantou batata. Quando tu vai plantar, o saco está um valor. Mas não quer dizer que quando tu vai vender, vai estar o mesmo valor. Normalmente, está abaixo. Isso faz com que eles comecem a se desanimar, nesse processo da agricultura, porque ele sempre está no prejuízo. Ele sempre está recebendo menos do que era para receber. Então, isso começa a fazer com que muitos comecem a desistir. E lembrando que os agricultores, eles têm uma importância social muito grande, tanto para a econômica como social. Econômica como dinheiro, renda, e social para trazer alimento para a nossa mesa das pessoas da cidade. Então, quanto menos pessoas tiverem no campo, podemos ter problemas relacionados ao alimento na mesa. Professor, mas agora eles estão saindo e estão colocando máquina. Beleza, estão colocando máquina, mas a máquina vai fazer isso tudo? A máquina vai suprir a necessidade deles? É isso que tem que ver. E aqui nós temos duas imagens aqui, algumas imagens, que mostram os agricultores trabalhando, onde da direita nós temos 3 agricultores com as enxadinhas na mão, num solo onde aparenta não ser muito fértil, um solo mais seco. E do outro lado nós já temos outro, também um senhor com uma enxada na mão, com o solo mais rico em nutriente, a mulher ali, temos máquina no campo, porque a máquina muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai substituir o homem. A máquina muitas vezes vai... Professor, mas a máquina substituiu, todos os agricultores vão sair do campo? Não. Por mais moderna que a máquina seja, o ser humano, ele ainda é importante, porque nem tudo a máquina consegue fazer. Então,
vai ser um complemento homem-máquina. E isso vai ser cada vez mais visto no campo. A junção entre o homem e a máquina. Possa que daqui a 5, 6, 1 ano, 6 meses, 10 anos, aquele da imagem ali, dos 3 da imagem da direita, eles podem ter máquinas ali. Mas a probabilidade é pequena. E lembrando que nessas atividades agrícolas, principalmente da direita, a agricultura familiar ela é importante para o desenvolvimento dessa região. As famílias se reúnem para quê? Para plantar e para colher e para vender. Enquanto a do lado já é mais industrial. A máquina já está ali, a produção é maior, o custo também é maior? O custo também é maior. Porque manter uma máquina, comprar uma máquina não é barato, nem todo mundo tem condições de comprar uma máquina. Então, essas relações que nós temos, que é importante. E agora eu vou falar para vocês, pessoal, até aqui todo mundo entendeu? Alguém está com alguma dúvida? Sim, sim. Sim, entendeu ou sim que não entendeu? Sim, entendeu. Ah, tá, que bom. Mas ninguém, então, esse silêncio é que todo mundo entendeu, é isso? Sim. Tá. Então tá bom, então vamos continuar. Sim. Tá, então vamos continuar. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o perfil do solo. Pessoal, imaginem, quando a gente fala perfil do solo, imaginem vocês no terreno. Eu sei que muitos moram em apartamento, mas, por exemplo, ali no lado da escola, se nós conseguíssemos fazer um buraco, fazer uma seção vertical e chegar até a rocha matriz. E rocha matriz é essa, professor? Aquela rocha mais dura que tem lá embaixo. Nós iríamos passar por vários degraus, podemos dizer assim, do solo. Nós íamos ter o solo primeiro, que tem mais matéria orgânica, depois o de baixo. Nós íamos ver uma seção de cores e de características desse solo. Por que isso acontece? Por causa da formação da Terra. A formação da Terra fez com que essas características do solo, elas fossem assim. Ela não aconteceu do dia, não foi uma coisa rápida, foi uma coisa mais devagar. Por isso que o solo, ele tem esse perfil. Quando nós falamos de perfil, nós estamos falando de pegar ele e realmente ver ele de frente. É o perfil. Nós temos 2 tipos de solo. Auctone e aloctone. O auctone é o que vai se localizar onde foi gerado. Ele não foi transportado. Exemplo, o solo, desde o momento que teve a formação da Terra, ele não saiu dali. Um exemplo comum são as rochas metamórficas e rochas magmáticas. Ele não saiu dali, ele ficou ali. Ele não conseguiu por quê? Ele é mais pesado, ele é mais duro. Ele não conseguiu. Mesmo com chuva, mesmo com vento, mesmo com calor, pegando todo dia com frio, o solo, ele não conseguiu se soltar ainda para ir ser transportado. Já o aloctone é que ele foi transportado ou depositado em outro lugar. Aí é onde nós chamamos das rochas sedimentares, que é uma rocha mais mole, onde ele foi formado num lugar, mas devido ao vento, à chuva, à água, o rio, ele começa a ser transportado e depositado em outro lugar. E normalmente esse lugar é um lugar mais baixo. É um lugar mais baixo do que do relevo. Então ele foi formado numa parte
E com o passar do tempo, ele começa a ser colocado, ser transportado, depositado em outro lugar. Podemos dizer que as baixadas. E tem um perfil de solo. Imagine que nós estivéssemos ali atrás da escola e tivesse esse perfil de solo. Todo mundo está vendo esse desenho? Sim. Tá, então vamos lá então, beleza. Aí está o perfil do solo, aquela primeira camada. Aí nós temos o horizonte A, é matéria orgânica e inorgânica. Aí nós temos o horizonte B, horizonte C e rocha-mãe. Professor, todos os lugares são assim? Não. Tem lugares que nós vamos ter a matéria orgânica, o horizonte A, B, C, D e E, até chegar a rocha-mãe. Em alguns lugares vocês vão encontrar aqui também rocha-matriz. E rocha-mãe e rocha-matriz é a mesma coisa. Imaginem vocês, lá na primeira, matéria orgânica, a água da chuva, ela vai penetrar no horizonte A e ela vai chegar até no horizonte B, nessa imagem. Aqui onde tem a raiz. Ela pode chegar na rocha-mãe se chover muito? Pode. Mas aí vai isso tudo, o horizonte C, B e A, tem que estar muito encharcado. E notem que ali nós temos alguns fragmentos de rochas. E é por isso que quando nós fizemos alguns buracos, dependendo de alguns lugares, nós encontramos essas pedras. Uma maior, outra menor. Por quê? Porque quando teve a formação, ela foi depositada ali. Em alguns lugares, vocês vão ter só a matéria orgânica, horizonte A, vai ter o horizonte B e já vai chegar na rocha matriz. Porque isso vai depender muito do perfil do solo. Por quê? Se nós fizermos um perfil de solo ali atrás da escola, vai ser de uma forma. Se nós formos lá na Pinheira fazer o perfil de solo, vai ser diferente. Se nós formos lá em São José fazer um perfil de solo, vai ser diferente, porque a maneira como foi depositado essas rochas e esses sedimentos não foram iguais. Uma pode ter uma característica, outra pode ter outra. Uma pode ter essas 5 características, outra pode ter só 3. Uma pode ter mais características, então isso vai depender muito também da localização dela.